Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador por mais uma oportunidade que Ele nos dá para colocarmos mais um estudo aqui, um entendimento para nossas vidas, para nossas almas. Muito bem, meu querido, eu estou agradecido pelo nosso Criador por nos dar esta oportunidade de estar junto com você para compreendermos a palavra do Senhor Jesus, o nosso eterno, não é? De uma maneira que a gente não entendia, de uma maneira que a gente não era acostumado a ouvir e a entender. Meu querido, continue se inscrevendo em nosso canal, nos ajude a bater esta meta de alcançar mais vidas no entendimento da sua palavra. Eu costumo dizer que quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente aprende. Quanto mais a gente se dedica, mais a gente aprende. Então, meu querido, é normal você expor a o seu entendimento e algumas pessoas não entender da forma que você entende. Assim como nem todos têm que ser, não é? Vamos dizer assim, nem todos têm que concordar com aquilo que você pensa ou com aquilo que você, do jeito que você vê, né? Nós não podemos ser aquelas pessoas que às vezes quer obrigar ao outro a entender as coisas do jeito que você entende. Não, querido. Nós não somos esse tipo de gente. Cada um tem seu entendimento. Nós aqui no YouTube, nós colocamos o nosso entendimento de acordo com a palavra. Mas se você tiver de acordo, porque nós lemos o que está escrito, então amém. Então você faz parte deste grupo seleto que entende a palavra desse jeito. Porque nem todo mundo, irmão, ou meus irmãos, nem todo mundo tem que ser 100% de acordo, né, com aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita, não. Nem todo mundo, né? Nem Jesus Cristo, não é? Nem ele foi 100%, ele não agradou 100% das pessoas. Então nós também, nós não podemos ser de jeito nenhum. Então continue se inscrevendo em nosso canal, continue aí deixando o seu like, que é muito importante, tá bom, meu querido? E também você compartilhe esses estudos e você deixa aí na aba do comentário qual é o seu raciocínio, se você está de acordo ou se você não está de acordo, tá bom, meu querido? O importante é que você veja e analise. Você não é obrigado a concordar, tá bom? Você não é obrigado. Mas, se você, ao ver o vídeo, visualizar, você já der um like, muito bom. Já estamos agradecidos. E deixa na aba dos comentários aí a forma de você enxergar os estudos que nós estamos passando, o nosso entendimento. Tá bom, meu querido? Eu quero ler com você aí do outro lado. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 e 2. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 e 2, onde diz assim: melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há tudo do que ir à casa onde há banquete. Deixa eu repetir, eu li errado. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Versículo 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Versículo 5.
Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Meu querido, para você, o que é a morte realmente? O que você pensa? O que você acha? Qual é a lição que você tira sobre a morte? O que você acha que acontece quando nós morremos? Tem pessoas que acreditam que o tempo que passamos aqui, na verdade, é só um sonho. Tem pessoas que acreditam assim. Tem pessoas que acreditam que quando nós estamos aqui, ou o tempo que nós estamos aqui, é só um sonho. E que, na verdade, quando aqui nós deixamos de existir, ou quando nós morremos, é que nós acordamos. A morte, ela é um mistério tão grande, e isso já disse o apóstolo Paulo, que é um mistério. Então a morte é um mistério tão grande que eu acredito, é minha opinião particular, que quando nós morremos aqui, neste mundo existencial, neste mundo físico, para mim, é justamente quando nós deixamos de existir que nós acordamos. Então, mas acordamos, irmão Alberto? Acordamos onde? Como assim? Eu diria, é num lugar impossível de escrever e impossível de imaginar. Vamos dar uma olhadinha em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, 21 e o 22. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, 21 e o 22. Olha o que diz aqui. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó. E todos ao pó voltarão. Ou retornarão. Ora, quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima e se o espírito dos animais descem para a terra? 22. Pelo que vi, que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Algum dia, você aí do outro lado, você conhece alguém neste mundo físico que depois que morreu, ele voltou aqui para dizer que aonde ele está é o céu ou é as partes baixas da terra? Porventura aí você conhece alguém que já teve essa experiência? Se você for no YouTube, nas redes sociais, principalmente no YouTube, está cheio de experiências quase morte, né? EPQM. Então, se você observar, tem muita gente que fala muita coisa. Mas e para você? O que é a morte realmente? O que acontece depois que alguém morre? Agora eu quero te falar uma coisa. Nós, quando morremos,
nós acordamos em um lugar que é impossível de descrever, é impossível de imaginar. Por quê? Porque antes de você chegar aqui na Terra, nascer como ser humano, você não lembra de nada. Como que você era no mundo espiritual. Você não lembra de nada. Então, a mesma coisa, quando a gente morre, essa carne, este corpo físico, que você acorda no mundo espiritual, essa é a verdadeira vida, você também não vai lembrar de nada o momento que você passou aqui na Terra, tendo uma experiência humana. Então, se é impossível de imaginar, não há como descrever. Então, o que Salomão está dizendo aqui, que todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos têm que voltar para o pó. Agora, quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima ou se o espírito dos animais descem para a terra? Quem sabe? Qual o ser humano que poderia fazer um pré-julgamento no mundo, na tradição religiosa? O que os líderes religiosos mais faz é isso. É colocar alguém no céu e colocar alguém no inferno. Quando eles excluem alguém dos seus ministérios, das suas igrejas, e colocam de novo em comunhão, na cabeça deles, eles estão excluindo essas pessoas do reino do céu, colocando outra vez, mandando eles para o inferno, resgatando do inferno de novo. Como se a religião tivesse, não é? Essa capacidade. Como se eles tivessem essa condição. Quando eles falam, ó, irmão, você está excluído. Irmão, você está suspensa de comunhão. Aí passa 30, 60 dias, 90. Irmão, de novo, está em comunhão. Vamos receber a irmã de novo. Ou receber o irmão outra vez. Na língua deles, você foi ao inferno e voltou para o céu no prazo de 90 dias, de 60 dias, de 30 dias. Porque eles acham que eles têm essa prerrogativa de colocar alguém no céu e alguém no inferno. Agora, se é possível, se é impossível, melhor, você descrever, você imaginar este lugar para onde o seu espírito volta depois que você morre fisicamente aqui, então se já é impossível imaginar, imagina então você descrever. Para onde vai as pessoas após a morte? Eu acredito, meu querido, piamente, eu acredito, que quando morremos, esta carne aqui, estamos indo em rumo ao futuro. Mas, irmão Alberto, o que é o futuro? O futuro é um tempo, uma eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem consegue descrever, queridos? Essa palavra, quando fala que de eternidade a eternidade tu és Deus. O que é uma eternidade? A minha carne e a sua carne, quando a gente nasce aqui, ela já nasce com prazo de validade estabelecido, ou pré-estabelecido. Salmo 139, versículo 16. Davi, numa conversa com Deus ali, ele está falando ali. Então, quem consegue descrever esta palavra? De eternidade a eternidade, tu és Deus.
O que seria? Então, quando nós estamos indo em direção ao futuro, porque para Deus o tempo é a mesma coisa. Tanto faz um dia, 1000 anos, 1 hora, 1 mês, para ele é a mesma coisa. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Você que se acha PhD em divindade, que vocês ostentam esses títulos, vocês que se acham sábios e inteligentes, você consegue decifrar para nós o que quer dizer de eternidade a eternidade tu és Deus? Porque para mim, eternidade para mim, eternidade é um tempo incontável. Então, se o tempo para Deus não existe, como eu conto e você conta, então eternidade a eternidade quer dizer um tempo incontável. Ninguém pode definir o tempo para Deus. Porque para ele, tanto faz um dia como 1000 anos, é a mesma coisa. Ou seja, Deus, ele não conta o tempo do jeito que eu e você contamos. Então, do jeito que está em Hebreus, queridos, eu vou ler daqui a pouco. Então, esse lugar futuro que eu estou falando, lá sim, lá, vírgula, sim, vírgula, é um lugar melhor, livre de todas as amarras desse cotidiano em que eu e você vivemos aqui. Vamos analisar, junto comigo, alguns textos da Bíblia. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e o 10. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que diz aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas, ou seja, Deus nos revelou, quando fala nulas, ele está dizendo para mim e para aqueles que ele amam, nulas, não está se referindo a uma só pessoa, nulas, ou seja, revelou para nós, ou nos revelou, porque isso aqui, meu querido, é a segunda pessoa, a primeira pessoa é do plural, mas incluindo outras pessoas. Então, a segunda pessoa aqui do plural, mas que está abrangendo um grupo, não é? De ouvintes. Então, nulas revelou, não é? Pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Você está vendo o que é você viver em espírito? Até nas profundezas de Deus, você é capaz de entrar e ser revelado. Essa é a diferença. Quem vive na carne ou na carnalidade e quem vive no espírito buscando o entendimento. Até as profundezas de Deus, ele revela. Então, o que Paulo está repetindo aqui é aquilo que está em Isaías 64, verso 4. Quando ele fala, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se você observar, o Salmo 139, versículo 16,
A Bíblia diz ali que Davi estava tendo uma conversa com Deus e ele está dizendo que antes dele chegar aqui como ser humano, todos os dias dele foram ordenados. Em algumas traduções falam pré-estabelecido, outras traduções falam pré-ordenados, mas essa tradução que eu estou lendo fala que os nossos dias, ou os dias de Davi, ele está dizendo que foram ordenados por Deus antes dele chegar aqui como ser humano. Será que uma oração ela muda o propósito de Deus com respeito à sua vida? Querido, quando eu e você nascemos, nós já nascemos com a nossa vida pré-estabelecida por Deus. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma igreja, denominação, CNPJ, vai mudar o plano de Deus na sua vida com respeito à sua estadia aqui na terra. É mentira o que os pastores, o que os líderes religiosos falam a respeito da sua vida. Que se você não aceitar Jesus aqui, você vai para o inferno. É mentira. Dá a impressão que a sua vida só começa a ser governada por Deus a partir do momento que você levante a mão, aceita Jesus. Mas a Bíblia diz que a nossa vida, ela já é governada por Deus antes mesmo de nós existirmos aqui na Terra como ser humano. Verdade ou mentira? Se você não acredita no que eu estou lendo, Salmo 139, 16, e também Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, então você está negando a própria Bíblia. Você já observou o capítulo 1 de Efésios? Então, a nossa vida, a nossa estadia aqui na Terra, para você entender o que é a nossa vida aqui na Terra, você tem que recorrer à Bíblia. E não recorrer a denominações, não recorrer a convenções, não recorrer a pastores. Porque os pastores, eles acham que podem começar a dirigir a sua vida a partir do momento que você entra dentro dos alçapões em que eles dirigem. Então, o que Deus fala com Jeremias, ali no capítulo 1, verso 4 e 5, Deus fala ali, Jeremias, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E as nações eu te dei para o profeta. Então o que é aquilo ali? Deus conhecer aquele menino antes dele nascer como ser humano aqui na terra. Aquilo ali é conhecer por antecedência. Deus conhecia tanto o espírito de Davi como o espírito de Jeremias, como conhece o seu espírito, o meu espírito lá na eternidade. Conhecer por antecedência. Quando alguém perguntar assim, ô irmão, o que acontece depois da morte? Sabe o que você responde? Você fala assim, o que acontece depois da morte? Você fala assim, se o Senhor me responder o que veio antes da vida, eu te respondo. Aí você fala assim, me responda, querido, o que veio antes da vida? Como eu era antes de nascer? Se ele responder isso, aí você responde o que vem depois da morte. Sabe o que vem depois da morte? A mesma coisa que vem antes da vida aqui na Terra. A nossa vida antes de vir aqui na Terra era espírito. E depois que morremos, ela
volta ao seu estado de origem. Essa vida física, ela volta a ser uma vida no espírito, ou de espírito. Então isso aqui, meu querido, fala das bênçãos espirituais. Não é daqui, não. Efésios 1, 10 e 11. Efésios 1, 10 e 11. Olha o que diz. De fazer convergir, o contexto fala sobre o quê? As bênçãos espirituais em Cristo. Versículo 10 do capítulo 1 de Efésios. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa é a vida espiritual. Eu e você vamos voltar a viver a plenitude do tempo. Tanto as que estão nos céus, olha, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Sabe o que é isso? Fala das bênçãos espirituais, que não é daqui. Hebreus 2:14. Você acredita nisso aqui? Hebreus 2:14? Porventura, você acredita? O que diz Hebreus 2:14? Portanto, visto que os filhos, isso é para filho, não é para aqueles que acham que são filhos, não. É para filhos, que tem dois tipos de filho na Bíblia, né? Os filhos da ira e os filhos da promessa, os filhos da bênção, que são os espíritos aperfeiçoados. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, da carne e do sangue, também ele, pronome Cristo, participou das mesmas coisas. Mas olha o propósito. A Bíblia é assim. A Bíblia funciona assim. Ela tem isso aqui, ó. Para que, pela morte, ou pela, você sabe o que é pela, né? Pela morte, ou através da morte. Preposição, pela, por, como. Essa preposição aqui fala que, ó, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Agora entra a preposição. Para que, pela morte, através da morte. Preposição é muito importante você entender. Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por que Deus precisou tomar corpo de homem, de carne de ser humano, viver aqui na Terra durante o período de 33 anos e meio, mas qual era o propósito? Usar a própria morte para tomar do seu próprio veneno. Pela morte, ele aniquilou quem causava a morte. Meu querido, Deus é tão inteligente que você nem imagina. Você sabe por que você está aqui vivendo como ser humano? Porque você tem que vencer a morte pela própria morte. Pesquise como que é feito os maiores antídotos. Todos os antídotos contra algum veneno é feito do próprio veneno. Ou seja, aquilo que causava a morte nas pessoas foi justamente o mesmo remédio que Deus usou para aniquilar essa própria morte ou o próprio veneno. Deus é inteligente. Você vive aqui com um propósito. Pela morte, vencer a morte. A morte não é o final. A morte é o começo. Sabe o que é a morte? A morte é a ponte que Deus usou para que nós pudéssemos voltar para lá. Você só volta para a eternidade
quando você deixa de existir aqui como ser humano. Graça eterna e fica com Deus. Amém.